Você sabia que o Google Ads pode ser a ferramenta perfeita para aumentar as vendas do seu e-commerce? Se você não está usando essa ferramenta ainda, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim, direitinho, por que você tem que usar o Google Ads para vender mais no seu e-commerce. Fala, meu povo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Augusto Maciel, sou especialista em marketing digital e de performance, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Google Ads para e-commerce. O que você vai ver nesse vídeo? Eu vou te mostrar como que o Google Ads pode, de forma estratégica, ajudar o seu e-commerce a crescer e aumentar as suas vendas, de uma forma simples e rápida. A gente vai passar por 3 pontos principais. O primeiro é o que é o Google Ads, como que ele funciona, por que ele é importante para o seu e-commerce, se você deveria começar a investir ontem, e como calcular o resultado das suas campanhas para saber se estão dando resultado, se não estão dando resultado. E também ali acompanhar algumas métricas e otimizações que a gente aqui que trabalha nos bastidores do crescimento das empresas utiliza diariamente, faz diariamente para gerar mais resultados. No final ainda eu vou compartilhar com você o checklist do e-commerce milionário, que é um material que a gente desenvolveu aqui na minha agência para ajudar e-commerces, assim como o seu, a acelerarem as vendas e alcançarem o faturamento milionário. Então fica até o final do vídeo para você ter acesso a tudo isso. Bom, vamos começar falando sobre o que é o Google Ads. O Google Ads é a plataforma de anúncios do Google. Então, imagina que o Google é uma empresa, assim como a sua empresa, e ele precisa ganhar dinheiro. Como que ele ganha dinheiro? A boa parte da receita do Google vem através dos anúncios que a gente faz via Google Ads. O que é o Google Ads? É uma plataforma onde você tem acesso a todas as mídias, todos os canais de comunicação do Google, todas as ferramentas que o Google oferece anúncios. Então você vai ter anúncios na pesquisa do Google, que são os anúncios de pesquisa no Google Search. Você tem anúncios de display, que são os anúncios que aparecem em sites parceiros do Google aí, distribuídos por toda a internet. Você vai ter os anúncios na rede de shopping, Google Shopping, que são anúncios especificamente criados para e-commerces. E a gente vai ter também anúncios dentro do Gmail, dentro do YouTube, enfim, uma variedade muito grande de tipos de anúncios. Dá para fazer anúncio até na loja de aplicativo do Android, mas nesse caso especificamente para aplicativos. Vou explicar rapidinho aqui como que funciona cada tipo de rede do Google para você entender e ter uma ideia de como usar isso a favor do seu e-commerce, beleza? Primeiro tipo de anúncio, anúncio de pesquisa. O primeiro lá que o Google lançou na história e também um dos mais relevantes, mais importantes. O que é o anúncio de pesquisa? Então imagina que sempre que você vai fazer uma pesquisa no Google, você vai acessar lá google.com, né? E vai jogar um termo lá de pesquisa. Por exemplo, essa minha camiseta é azul, camiseta azul básica, camiseta azul lisa, por exemplo. Quando eu faço essa busca, o que o Google vai fazer? Ele vai buscar dentro de toda a base de conhecimento dele, ali, toda a base de dados dele. Imagina que o Google é uma grande gaveta e ele vai buscar ali dentro daquela gaveta qual a melhor resposta possível para a minha busca. Camiseta azul básica. Diante disso, ele vai selecionar algumas respostas que são melhores do que outras. Dentre as respostas que ele vai mostrar enquanto resultado, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar 2 respostas no começo da página lá, que são anúncios, que são empresas que pagaram para aparecerem naquela posição. Vai mostrar, acredito que são 10 respostas orgânicas, que são empresas que não pagaram necessariamente para aparecer ali. E lá no final da página vai mostrar mais 2 anúncios pagos por empresas que pagaram para estar ali também. Por que ele faz isso? Porque a taxa de clique na primeira posição ali da página, seja numa posição de anúncio, seja numa posição orgânica, mas a primeira posição tem quase que 99% de taxa de clique. Ou seja, a maioria das pessoas, a gigantesca maioria das pessoas, vai clicar no primeiro resultado ali em cima. As pessoas raramente chegam até a segunda página do Google de busca. Por quê? Porque a primeira já tem os resultados suficientemente bons para resolver qualquer dúvida que a pessoa tenha. Por exemplo, vamos para o Google aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Vou buscar aqui, por exemplo, camiseta azul básica. Aqui você pode ver que a página de resultados do Google, o que ela está mostrando pra gente? Então aqui, nessa primeira linha aqui, ó, patrocinado, tá vendo? Aqui são os anúncios de Google Shopping. Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco como é que funciona para aparecer aqui, ó.
Pode ver que tem aqui kits, né, um monte de opções de respostas, e todas fazem parte de uma empresa, todas são de uma empresa, de uma loja de roupas, né, uma loja de camisetas. Aí ele me traz também o resultado de imagens, como foi um pedido que ele entendeu que o contexto talvez fizesse sentido retornar uma imagem, ele gerou aqui a imagem, e ele gerou aqui para mim resultados orgânicos. Por exemplo, esses dois anúncios aqui, esses dois resultados aqui, eles são resultados orgânicos. Por quê? Porque não aparece patrocinado aqui no cantinho. Quando é patrocinado, ele aparece aqui, como está escrito aqui assim. Aqui, esses dois, por exemplo, são os resultados de pesquisa. No caso, esses dois resultados aqui, da Hering e da Simples Reserva, eles são resultados orgânicos, ou seja, eles não necessariamente pagaram para aparecer aqui nessa posição. Você pode ver que essas duas marcas, a Hering e a Simples Reserva, eles não estão fazendo anúncios no Google Shopping aqui. Talvez aqui esteja, não sei se a reserva é a mesma coisa que a Simples Reserva, mas, enfim, acho que deu para entender que aqui essas empresas estão pagando para aparecer aqui nessa primeira posição. Aqui não. Aqui elas gastam dinheiro, claro, para aparecer aqui, mas não necessariamente pagando e investindo em Google Ads. São outras estratégias que elas fazem para aparecer aqui. O que eu fiquei aqui curioso é o preço que está aqui, né? R$20 uma camiseta básica masculina da Simples Reserva. Achei barato. Beleza? Bom, aqui são os resultados, então, que a gente vai ter de diferentes lojas, né? No caso aqui, a gente não teve resultado pago de pesquisa, mas deixa eu ver se eu acho uma outra pesquisa aqui que ajuda a gente a entender como é que funciona esse resultado de pesquisa pago, anúncio pago. Aqui, por exemplo, eu fiz uma busca, eu tive que abrir o navegador sem ser anônimo, porque no anônimo ele não estava aparecendo. Mas aqui, por exemplo, eu fiz a pesquisa calça jeans masculina. Talvez fique mais fácil agora da gente entender. Então aqui, por exemplo, eu tenho patrocinado, né? Tenho patrocinado não, tenho o Google Shopping, que são esses itens aqui, cada loja investe para aparecer aqui, e até essa sequência onde, como aparece também, é uma questão do investimento, do leilão, enfim, questões mais técnicas que talvez uma agência, ou um gestor de tráfego, um analista de mídia pode explicar melhor isso detalhadamente, ou em outro vídeo aqui a gente explica isso de forma mais detalhada. E aqui aparecem dois resultados de pesquisa de anúncios, ó, tá vendo como ele aparece aqui patrocinado? E o anúncio aparece diferente, né? Então a gente tem aqui os anúncios no formato de shopping, você consegue ir direto para o produto e já comprar o produto. E aqui você tem os resultados de pesquisa, né, que são coisas diferentes. Dentro do Google Ads, vocês vão ver, são coisas necessariamente diferentes uma da outra. Os dois tipos de campanhas são importantes, são as essenciais para e-commerces, mas são formatos de campanha bem diferentes, tá? Então, tá aqui para vocês explicado, mostrado na prática, como que funcionam os anúncios de pesquisa e também os de Google Shopping. Já matamos dois coelhos aí com uma cajadada só. Agora vamos falar um pouco sobre os anúncios de display. O que são os anúncios da rede de display do Google Ads? Esses tipos de anúncios são anúncios de imagem ou vídeo que eles vão aparecer dentro de sites parceiros do Google. Como que o Google identifica esses para quem mostrar o anúncio? É muito simples. Quando você vai configurar sua campanha, você vai escolher ali o público que você quer alcançar na campanha de display e quais são os sites onde você gostaria que aparecesse ou não deixasse de aparecer ali. Vou dar um exemplo aqui, que é o site da UOL. Vejam aqui no site da UOL. Então, esse banner aqui, por exemplo, ó, ele é um banner do Google Display. Se você clicar aqui ó, nesse izinho, não sei se vocês estão vendo aí, se está pequeno ou se está grande, mas tem um izinho no canto direito aqui, se eu clico, ó, anúncios Google. Eu consigo enviar comentários para reclamar desse anúncio, ou eu posso perguntar por que esse anúncio está aparecendo para mim. Vamos clicar aqui para ver o que ele responde. Ó, ele mostra para mim aqui, ó, sobre o anunciante. A identidade do anunciante não foi verificada, mas ó, quem é o anunciante? The Walt Disney Company Brasil. Então, o anunciante é a Disney. Está mostrando anúncio para mim aqui dentro do site da UOL. Esse é um anúncio de display. Então você vê aí que até
mesmo empresas gigantescas, estão investindo em anúncios de display em sites parceiros. E a sua empresa, seu e-commerce, consegue fazer isso também de uma forma bem estratégica, bem segmentada, bem selecionada para a audiência do seu e-commerce. O quarto tipo de anúncio que eu quero conversar com você hoje são os anúncios de remarketing. O que é o anúncio de remarketing? Bom, imagina que eu fiz a pesquisa aqui, né, camiseta azul básica, e apareceram vários anúncios para mim, certo? O Google já captou meu interesse nesse tema. Se eu entrar no site da Hering, por exemplo, e começar a fuçar ali nas camisetas azuis, o que a Hering pode fazer? Ela pode falar para o Google, olha Google, pega as pessoas que têm mais interesse nos itens e começa, se elas não comprarem, começa a impactar elas novamente com os nossos materiais. Então, quando a gente faz uma campanha de remarketing, o que a gente está buscando? Pegar aquela pessoa que ela entrou no site, que ela demonstrou interesse, mas que ela não comprou, e ficar martelando na cabeça dela a ideia de comprar o produto por um determinado período de tempo. Então, eu posso configurar uma campanha de remarketing, por exemplo, por 30 dias. Então, o cara entrou no site da minha loja, entrou num item específico, por exemplo, camiseta azul básica, e não comprou. Por que ele não comprou? Algum motivo teve. Não tinha dinheiro, achou o frete caro, enfim, não achou o tamanho que gostaria. Exemplos, tem milhares de opções que podem ser citadas aqui, mas algum motivo ele não comprou. O que a gente vai fazer? Vamos configurar essa campanha de remarketing para continuar impactando esse cara no Google, na Google Display, então em sites parceiros, no YouTube, dentro do Google Discovery, para quem usa Android, celular Android, dentro do Gmail, enfim, dá para usar uma grande combinação de posicionamentos para impactar esse cara várias vezes. Essa é uma campanha que é essencial para e-commerce. Porque imagina, o cara entrou no seu site, ele foi lá, viu um produto, viu um item específico que ele gostou, ele buscou, ele entrou no site, ele foi checar os tamanhos, ele foi checar os fretes, ele foi checar tudo. No final do dia ele não comprou. Bom, tem algum caroço aí nesse angu, tem algum problema no fato de ele não ter comprado. O que a gente vai fazer? Vamos continuar impactando esse cara até ele decidir comprar. Ou até a gente desistir de impactar ele, ver que ele realmente não vai comprar, era só um curioso, às vezes era um concorrente, acontece. Vamos continuar impactando ele por um tempo, se ele não comprar, a gente abre mão dele e vamos focar nos próximos. É basicamente assim que funciona o remarketing. Ou você impacta a pessoa até ela comprar, ou você impacta a pessoa até você desistir de vender para ela. Mas é sempre impactando ela aí para garantir e forçar uma conversão, uma compra. E agora vamos para a parte um pouco mais prática, que é como que você faz para criar a sua conta no Google Ads. Vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui para você entender um pouco melhor de como que você faz para criar essa sua conta. Então vamos começar indo no nosso Google e buscando Ads, Google Ads. A gente achou o Google Ads aqui, pode ver que até o Google Ads investe em patrocinados do Google Ads. Alguma coisa eles veem de relevante de comprar esses termos aqui de palavra-chave, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos entrar aqui, e aí você vai entrar aqui ó, em começar agora. Clicou em começar agora, vai cadastrar seu e-mail, etc e tal, e vai avançar. Como eu já tenho conta no Google Ads, eu vou pular essa parte de criação de conta e a gente vai entrar direto na parte da plataforma para você entender um pouco a plataforma por dentro, tá bom? Boa. Entramos aqui numa conta minha, que é uma conta que eu uso aí só para mostrar aqui material, criar conteúdo. Vamos dar uma visão geral aqui da plataforma, como é que funciona, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o número da conta, que vai estar borrado aí para você, o nome da conta e o e-mail da conta. Tudo isso vai estar borrado para você não ver os detalhes da minha conta, mas é o que vai aparecer aí para você. Eu posso mudar a aparência aqui, posso fazer grande, médio, pequeno e muito pequeno. Eu gosto de trabalhar no pequeno e muito pequeno aqui, que eu acho que aparecem melhores informações aqui para mim, até deixo aqui com um pouco reduzido. Entrando no Google Ads, depois de configurar algumas coisas iniciais, que a gente não vai abordar nesse vídeo, você vai ter essa visão aqui, certo? Aqui a gente tem visão geral, recomendações. Quando suas campanhas começarem a rodar, você vai ter algumas recomendações aqui do que deve ser feito, deve deixar de ser feito
com base aí na otimização das suas campanhas. Insights e relatórios. Aqui também você vai ter informações relevantes aí sobre o que está acontecendo dentro da sua conta. Campanhas. Você vai ver quais campanhas estão ativas no momento. Palavras-chave e público-alvo, palavra-chave e conteúdo. Aqui vai ficar organizado exatamente quais são os termos e etc. que você está usando nas suas campanhas. Vê se eu abro uma campanha aqui de um cliente para ver se a gente consegue... Boa, beleza. Abri a conta de um cliente aqui para a gente ter uma ideia, tá? Do que está acontecendo aqui dentro. Então ele traz já para a gente. A campanha começou a rodar faz mais ou menos uma semana, né? A gente acabou de cadastrar, tinha um problema na conversão aqui, por isso não está mostrando a conversão. Mas aqui a gente já tem uma visão mais real do que é o Google Ads. Aqui a gente tem então, na visão geral, número de cliques, impressões, conversões e custo. Qual foi o investimento dentro do período. A gente tem também a parte de insights e relatórios. Vamos ver se ele já vai gerar algum insight para a gente. Já temos, não. Já temos alguns insights aqui, mas não vamos aprofundar nisso aqui especificamente, até para não expor muitos detalhes do cliente. Informações do leilão, então como que está o seu posicionamento em relação à sua concorrência. Enfim, depois a gente faz um tour em outro vídeo a gente faz um tour mais específico aqui dentro. O que eu quero mostrar para vocês é como que você vai criar uma campanha para o seu e-commerce. Vou voltar aqui para minha conta anterior, para minha conta teste, tá? Vou vir aqui em criar uma campanha. Clico aqui no maisinho, criar campanha. Vamos lá, ele vai me dar algumas opções. Tá vendo? Ele vai dar a opção campanha de vendas, de leads, tráfego do site, promoção do app, criar uma campanha sem orientação, visitas a lojas e locais e promoções e reconhecimento e consideração. Cada objetivo de campanha, ele vai te dar um ou mais tipos de campanha específicos que você pode usar. Por exemplo, vou trabalhar com uma campanha de vendas, certo? Aí ele me recomenda usar uma meta, que é para ele entender quando a venda aconteceu, quando não aconteceu. Depois a gente olha para isso de adicionar metas, continuar, e aqui eu escolho o tipo de campanha que eu vou usar. Quais são os tipos de campanha que ele oferece? Performance Max, pesquisar, geração de demanda, vídeo, rede de display e Google Shopping. Aqui ele já dá uma breve explicação sobre tudo isso. Aqui tem um tipo de campanha que a gente não comentou no início, porque ela é uma campanha que eu acho que ela é um pouco mais complexa de entender para quem está começando. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está começando. Que é a Performance Max. O que é a Performance Max? Ela é uma campanha que ela vai abarcar todos os produtos do Google. Então você pode ver aqui nessa barrinha que ele tem a pesquisa, o YouTube, o e-mail, o Maps, a rede de Discovery e a rede de Display, que são sites parceiros. Essa campanha é uma das melhores opções de campanhas para você montar para o seu e-commerce, que você vai estar dentro de toda a plataforma do Google e ele vai sempre olhar para maximizar a performance, por isso se chama Performance Max. Ele até fala aqui, ó, recomendado porque as campanhas Performance Max combinam seus recursos com a IA do Google para atrair os clientes com mais chances de comprar nos canais do Google. Então, essa é uma das melhores campanhas para você começar no seu e-commerce. Eu não coloquei ela no começo para explicar para você, por quê? Porque ela é uma campanha que vai misturar todos os outros tipos de campanha. Então, se eu explico os outros, você entende como a Performance Max funciona. Então, por isso que eu decidi focar nas outras opções, tá? Vamos olhar aqui para a campanha de pesquisa. Escolhi aqui ó, a campanha de pesquisa. Como que eu quero alcançar minha meta? Ele vai me perguntar, visitas ao site, ligações telefônicas ou visitas à loja física, aqui no caso, tá? Visitas ao site. Aí vou pôr aqui o site da minha empresa. Vou pôr, por exemplo, sei lá, lojadoaugusto.com.br. Um exemplo, tá? Esse site não existe. Nome da campanha. Vou pôr aqui um jeito que eu gosto de escrever, tá? S, que é de search. Vou pôr aqui o tipo de campanha. Vendas. Vou pôr aqui o objeto da campanha, digamos assim. Então, vou pôr aqui camisetas básicas. E vou pôr aqui o orçamento. Vou pôr R$100 por dia. Eu gosto de escrever mais ou menos desse jeito
o título das minhas campanhas. Cada pessoa vai ter o seu próprio jeito, tá? Vou seguir aqui, beleza? Campanha foi criada, certo? Aqui dentro eu posso olhar para algumas métricas diferentes para focar. Eu posso focar em métricas de conversões, valor da conversão, cliques ou parcela de impressões. Vou deixar aqui no card um vídeo explicando exatamente sobre os lances das campanhas e qual que é melhor você utilizar, tá? Mas basicamente, conversões é pelo número de conversões, então eu quero falar para o Google, olha, eu quero mais volume de vendas. Você vai trazer para mim, sei lá, 50 vendas. Valor da conversão, eu quero que ele traga dinheiro para mim diretamente. Qual a diferença? Conversões, eu posso fazer 50 vendas, mas de R$ 1 cada, ou de, entre elas, a média de vendas dessas 50 conversões, por exemplo, é R$ 1.000, é R$ 20. Vou explicar de novo. Imagina que nas conversões eu fiz 50 vendas e faturei R$ 1.000. A média das conversões é de R$ 20. Então eu não falei para o Google, olha Google, quero vender mais produtos desse tipo, quero mais produtos desse tipo. Não, eu falei, venda mais para mim, conversões. Se eu falo o valor da conversão, eu falo, olha Google, eu quero vender mais a partir desse ticket médio. Então a partir de R$ 50, ele vai focar em entregar as campanhas para as pessoas que têm maior probabilidade de gastar acima de R$ 50. Faz sentido? Tem outras opções, que é o de cliques, então tem o máximo de cliques possível, e o parcela de impressões, que é aparecer para o máximo de pessoas possível, sem necessariamente pensar nos cliques, tá? O que eu recomendo para você? Começar com conversões, tá? Ou cliques até, se você não souber muito bem o que está fazendo. Mas começar com conversões funciona. Eu posso definir um custo por ação desejado, mas não recomendo que você faça isso agora. Acho que não vale a pena você olhar para isso agora, se você está começando. Fica só em conversões, tá? E aqui tem uma opção muito legal que é dar lances apenas para novos clientes. Eu não quero, no nosso cenário aqui, nossa campanha hipotética para camisetas básicas, eu não quero dar lance apenas para novos clientes, tá? Vamos continuar. Aqui ele vai me oferecer onde eu quero que apareçam as minhas campanhas. Eu tenho a rede de parceiros de pesquisa do Google e a rede de display do Google. Ele coloca como recomendado, claro, porque ele quer que você gaste mais dinheiro, é óbvio. Mas é muito difícil uma pessoa, através da rede de display do Google aqui, vir parar no seu site para comprar, tá? Tem uma intencionalidade muito baixa. Então eu desmarco aqui. Rede de parceiros de pesquisa do Google. Então imagina que o Google é um buscador e tem outros buscadores que são parceiros dele. Eu não gosto de usar, tá? Esse aqui. Eu não gosto de usar. Não conheço ninguém que gosta de usar, para ser sincero. Por quê? Porque imagina assim, quando a pessoa vai no Google buscar, por exemplo, camiseta básica azul, ela está com a intenção muito alta de fazer essa compra. Se ela busca esse termo em outro lugar, no YouTube, por exemplo, ela não necessariamente está interessada em fazer essa compra. E o Google aqui, o Google Ads, ele não consegue fazer essa diferenciação. Quem tem que fazer é quem está por trás do computador. Então, por isso que a gente tem que explicar para ele o que a gente quer exatamente. Então, uma campanha de pesquisa, eu tiro todas as redes de pesquisa aqui. Locais, eu posso escolher aqui, ó, para o mundo inteiro, tá? Ou posso escolher só o Brasil. Ou posso escolher um lugar específico. Vou por aqui, por exemplo, meu estado, minha cidade também, São Paulo. Eu posso escolher o estado de São Paulo, 49 milhões de pessoas, ou eu posso escolher só a cidade de São Paulo também, que são 31 milhões de pessoas. Eu escolho. Aí vai depender da sua estratégia, seu frete, etc, etc e tal, tá? Você vai escolher o que é melhor para você. Idiomas. A base do idioma é o seguinte, como que está configurado o buscador da pessoa. Não é necessariamente como que a pessoa, qual idioma que a pessoa fala, tá? É como o buscador está configurado. Eu costumo colocar português e inglês, porque tem gente que deixa o celular configurado em inglês para praticar essas coisas. E a gente garante mais opções. Eu gosto também de colocar espanhol, por quê? No Brasil, a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, não sei em outros estados, em outras cidades, mas na cidade de São Paulo, a gente tem um volume grande de bolivianos, por exemplo, e de imigrantes de língua espanhola que vieram para o Brasil, venezuelanos, etc. E eu acredito que eles vão ter
aparelhos deles configurados no idioma deles. Então eu prefiro adicionar espanhol aqui para garantir essas pessoas, porque uma pessoa dessa, ela vai precisar também comprar uma roupa e provavelmente ela vai pesquisar em português, ela não vai pesquisar em espanhol. Então eu gosto de deixar também configurado aqui esses 3 idiomas, que são também os idiomas mais falados no mundo, né, atualmente. Pelo menos era, não sei se ainda é. Beleza? Seguindo. Segmento de público-alvo. Aqui é um pouco mais específico, tá? A gente tem como configurar algumas opções de visibilidade aqui, de entender um pouco sobre as características demográficas e de interesse das pessoas, mas eu não vamos utilizar nesse momento, não quero aprofundar nisso, porque aqui é mais específico, mais avançado. Palavra-chave de correspondência ampla. O que é? Aqui a gente vai escolher, vamos definir, se eu quero que qualquer palavra-chave acione meu anúncio ou não. Eu gosto de deixar desativado, porque eu gosto de ser bem específico nos meus anúncios, tá? Aqui eu tenho a rotação de anúncios, enfim, não é válido a gente escolher agora. Data, período de programação, data de início de término, programação dos anúncios, opção da URL da campanha, é um ponto que é importante, mas não vou entrar aqui agora para a gente falar. E marcas, enfim, isso não é algo que eu quero falar nesse vídeo, abordar nesse vídeo, vamos avançar. Agora, a gente vai trabalhar com as palavras-chave que a gente vai usar no nosso anúncio, que é o seguinte lógica. Google, quando a pessoa pesquisar essa palavra-chave, eu quero aparecer para ela. Quando ela não pesquisar, eu não quero aparecer para ela. E aí a gente vai trabalhar com, por exemplo, camiseta azul básica. Camiseta azul lisa. Essas duas palavras-chave, por exemplo, aqui dá para colocar 50 se quiser, tá? Dá para colocar centenas. Mas aqui eu estou colocando essas duas, e por que eu estou colocando ela entre aspas? Porque eu quero que o Google traga para mim buscas semelhantes a essa, mas não necessariamente apenas essa. Então se a pessoa buscar, por exemplo, se a pessoa jogar lá no Google, camiseta básica azul, por exemplo, meu anúncio vai aparecer para ela. Se ela buscar azul, camiseta básica, vai aparecer para ela. Então, a sequência não vai importar. Esse é o tipo de correspondência de palavra-chave, um termo, um conteúdo que a gente vai explicar aqui também no canal. Se o vídeo estiver disponível, vai estar no card para você. Eu poderia colocar assim, ó, entre chaves, camiseta azul básica. Se eu deixo desse jeito, o que eu estou falando para o Google? Google, eu quero uma busca exatamente desse jeito aí. Eu quero exatamente camiseta azul básica. Não pode estar trocado, não pode estar alterado, enfim, não pode ter nada de diferente. E se eu deixo assim, camiseta azul básica, sem nada, sem aspas depois, sem chave depois, eu falo para o Google, eu quero qualquer coisa que se pareça com isso, tá? Se pareça com essa busca aí. Então, se, por exemplo, a pessoa buscar camisa azul básica, né? Camisa social. Provavelmente meu anúncio vai aparecer para ela, porque o Google vai entender ali por contexto que tá parecido a busca, mas não é necessariamente isso que eu quero aparecer. Eu quero aparecer para quem está buscando camiseta, desculpa, não camisa social, tá? Detalhes aí técnicos que a gente pode explicar isso em outro vídeo para vocês, tá? Ele já traz aqui para mim mais ou menos uma ideia de como eu vou gastar o dinheiro, quanto eu vou pagar e mais ou menos o que a gente vai ter de retorno. Então ele estima para mim aqui, ó, que eu vou ter com essas duas palavras-chave 4,4 conversões semanais, eu vou gastar R$ 106 por conversão e vou ter um custo semanal de quase R$ 500 para ter essas 4 conversões, tá? Então já é um cálculo que mais ou menos você vai pensar, bom, se eu vou gastar R$ 500 para ter 4 conversões semanais, quanto que eu vou ganhar em retorno? Eu já sei que essa camiseta azul básica ela tem que custar pelo menos mais de R$ 100 para eu ter efetividade, né? Para valer a pena eu investir. E aí, por esse caminho, a gente vai construindo a nossa campanha de pesquisa, tá? Aí aqui dentro eu vou configurar aqui título, anúncio, enfim. Vou configurar tudo que a pessoa do outro lado vai ver. Não vou entrar nesse mérito agora, porque esse vídeo é mais introdutório. Se você quiser um vídeo mais específico sobre isso, a gente pode entrar aqui dentro do canal para falar sobre isso. Beleza? E aí avançando aqui, a gente vai chegar na parte de orçamento,
tá? Que eu consigo definir exatamente quanto eu quero gastar por dia. Então ele traz algumas recomendações para mim, né? Ó, ele traz para mim do mais alto para o mais baixo até a opção de eu mesmo definir quanto eu quero gastar. Ele recomenda aqui R$ 80, eu vou ter 4,5 conversões semanais, vou gastar R$ 124 por conversão e em média é um custo semanal de R$ 560. Ou eu posso fazer aqui com R$ 53 semanais, diários, desculpa, 4 conversões semanais, custo de conversão de R$ 89, custo semanal de 374. Ele traz aqui também o médio, né? Ele recomenda sempre o médio, vai ser bem comum você ver isso, ele recomendar o médio para você, ou você pode definir o seu orçamento personalizado. Por exemplo, fala o Google, quero gastar R$ 20 por dia, cara. R$ 80 é muita coisa para mim. Ele fala, tá bom, você quer gastar R$ 20 por dia? Você pode esperar esse resultado aqui. 3 conversões semanais, custo por conversão de R$ 43, então, ou seja, cada compra você vai ter gastado R$ 43, mais ou menos 2 dias aí de campanha para você fazer uma compra, você fazer uma venda, desculpa, e o custo semanal de R$ 140, tá? 20 vezes 7, ok? Aqui, cara, é muito do dia a dia, do cenário de cada empresa, tá? Não tem como eu falar para você o que é melhor, sendo que o seu cenário aí só você conhece, tá? Mas aqui é para você entender como funciona mais ou menos. Se eu quiser colocar aqui a R$ 10, eu posso, mas ele traz para mim aqui 2,5 conversões semanais. Cara, para quem está começando, você gastar R$ 10 por dia, né, R$ 70 semanal para fazer 2 vendas, eu acho que é um bom cenário, sim, né? Se você estiver começando, você vai gastar aí mais ou menos R$ 3.000, né? E você vai ter aí 2,5 vezes 4, 10 vendas no mês. R$ 3.000 para 10 vendas, dependendo do ticket da sua venda, vale a pena. Mas aí cada um vai saber de si, vai saber da sua realidade, tá bom? Falei R$ 3.000 não, R$ 300, gente, desculpa. A cabeça do rapaz. Foi mal. R$ 300. Beleza. Aqui próximo vai configurar, vai revisar toda a campanha, ver se está tudo certinho. O Google vai avaliar se está tudo certinho. Vai gerar para a gente uma pontuação de otimização, mas isso vai aparecer só depois que a gente tiver com as campanhas rodando, né? Que ele vai avaliar a performance da campanha e vai gerar uma resposta para você, tipo, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, com base, claro, sempre no que ele vê do que é melhor para você, não necessariamente do que realmente é melhor para você. O Google Ads, ele não está dentro da sua empresa para saber sua realidade. Então eu sempre recomendo para os clientes, e tem muito cliente que entra aqui, vê que tem um monte de pontuação de otimização de campanha e fala, Augusto, por que não está otimizando as campanhas igual o Google está recomendando? E eu sempre explico, olha, fulano, o Google, ele quer gastar o seu dinheiro da forma mais eficiente para vocês dois. Ele quer ganhar o seu dinheiro, quer que você ganhe seu dinheiro, mas quer ganhar o dele também. Nem sempre ele está dentro da realidade da sua empresa para entender exatamente a fundo, profundamente ali, como que a sua empresa tem lidado com os resultados que ele está oferecendo, né? Então, tem que ter muita cautela antes de otimizar, seguindo as recomendações do Google, porque muitas vezes as recomendações podem estar um pouco fora do escopo, fora do quadro do que a gente quer de resultado, tá? Então, toma muito cuidado com essas otimizações que o Google recomenda. E ele mostra as estimativas semanais aqui também, enfim, algo que a gente já viu, beleza? Clico aqui em publicar campanha, vocês não estão vendo aí que eu estou em cima, mas clico aqui em publicar campanha, campanha publicada, a gente vai começar a rodar. Ele vai avaliar se não tem nada que foge dos padrões das regras de anúncio, e se tiver tudo ok, ele coloca para rodar a campanha. Muito bem, pessoal, vamos para a terceira parte do nosso vídeo agora, que é explicar um pouco sobre as principais métricas que você tem que olhar quando você está construindo e utilizando campanhas no Google Ads. Eu montei aqui uma apresentação muito chique, tá? Provavelmente você nunca viu uma apresentação igual, muito rápida aqui para você entender como que funcionam as métricas. Então, são 4 métricas principais que eu quero apresentar para você. Tem vídeo específico sobre essas métricas aqui no canal, eu recomendo que você assista depois desse vídeo. Mas vamos lá, explicação breve das métricas que você vai observar no Google Ads. Primeira métrica, CPC. CPC, custo por clique. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar quanto a gente gastou e o número de cliques que a gente teve.
Então, eu vou estar olhando mais ou menos para quanto que eu estou pagando para cada clique. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar um cenário em que eu investi, o investimento foi de R$ 1.000 e eu tive 50 cliques, certo? O que eu vou descobrir? Que meu CPC é igual a R$ 20, certo? Se eu gastei R$ 1.000 para ter 50 cliques, 1.000 dividido por 50 dá 20. Então, meu CPC foi de R$ 20, beleza? Segunda métrica importante, CTR. O que é o CTR? O CTR a gente vai comparar duas métricas importantes, que é o número de cliques dividido pelo número de pessoas que visualizaram. O nome certo dessas visualizações é impressões. Eu deixei visualizações para ficar mais claro para você. Então vamos dar um exemplo. Opa! Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho, vamos supor que a gente teve, vamos pôr aqui de novo, 50 cliques, certo? A gente teve 50 cliques e a gente teve 500 impressões. Então, de 500 pessoas que viram, 50 pessoas clicaram. Quanto que é 50 dividido por 500? É 0,1, certo? 0,1 de cada uma pessoa que viu, de cada 10 pessoas que viram, 0,1 delas vai ter clicado. Parece esquisito? Parece. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar esse número por 100. Porque aí a gente vai ter exatamente o percentual desse valor. E aí o percentual desse valor vai ser 10%. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a noção de que para cada pessoa que vê, 10% clica. Então, se 1.000 pessoas virem, 100 pessoas vão clicar, tá? Essa é a relevância da minha métrica de CTR. Por que o CTR é importante? Ele vai dizer para você um ponto que é muito relevante para os anúncios online, que é: minha mensagem está convidativa para a pessoa que eu estou anunciando? Porque imagina um cenário onde você busca lá, camiseta azul básica. Quando eu busco aqui, vamos buscar novamente, camiseta azul básica. Eu busquei aqui, camiseta azul básica, certo? Certo? Imagina que quando eu faço essa busca, eu estou fazendo impressões aqui, ó. Eu estou vendo esse anúncio. Vi tudo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu gerei aqui uma impressão. Eu gerei uma impressão aqui para Mirante, olhando esse anúncio. Eu gerei uma impressão aqui para Insider, olhando esse anúncio. Mas eu não cliquei. O que o Google vai entender? Bom, qual será que é a relevância desse anúncio para a pessoa que está buscando? Será que está fazendo sentido esse anúncio aparecer para essa pessoa? E a métrica CTR é a métrica que vai ajudar a gente a entender essa questão, tá? Esse fenômeno aí da pessoa buscar e clicar, ok? Segunda métrica, CPA. Cara, CPA é bem legal, que é o investimento que eu tive sobre o número de vendas que aconteceram. Então, quanto que eu estou pagando para cada venda acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, a gente falou de R$ 1.000 no começo, né? Eu investi R$ 1.000 e eu tive, sei lá, eu tive 10 vendas. O que isso quer dizer? Que eu estou pagando R$ 100 por venda. Ou seja, cada venda que eu faço, me custa R$ 100. Por que essa métrica é importante? Porque essa métrica vai ajudar a gente a entender quais são os tipos de produtos que eu tenho que anunciar. Obrigatoriamente, né, uma leitura fria básica, eu tenho que anunciar produtos que gerem mais de R$ 100 para mim de receita. Não que o produto custe mais de R$ 100, mas que a receita gerada por esse produto seja maior de R$ 100, para pelo menos eu zerar aqui, né, não tá em dívida. Eu não estou pagando R$ 100 para o Google para ele vender um produto meu que custa R$ 25, que vai me trazer uma margem muito baixa. E aí a gente tem vídeo aqui no canal que explica sobre tudo isso. Só você se inscrever aí, dar uma olhada, que você vai ter acesso a essas informações. E a próxima métrica, a métrica mais importante de todo anunciante digital, que é o ROAS, que é onde eu vou relacionar o meu investimento com a minha receita. Então vamos supor aqui, a gente falou que o nosso
investimento era de R$1.000, vou manter esses R$1.000. Minha receita, digamos que é 50 mil, vamos supor. Vou fazer 50 mil dividido por 1.000. O que eu vou ter aqui? Iriri pororó. Eu vou ter que meu ROAS é de 5. É de 50, desculpa. Eu tenho um ROAS de 50. O que isso quer dizer? Para cada R$1.000 investidos, eu tenho uma receita de 50 vezes maior. Então eu vou estar comparando essas métricas. É um ROAS bom para você? Para mim é um ROAS excelente. Você colocar R$1.000 numa máquina e ela te devolver 50 mil reais no mês seguinte, acho que é um dos investimentos mais interessantes que pode ter na história das empresas, né? Claro, aqui a gente tem que olhar de forma muito fria, são números, né? Não vai trazer pra gente aí respaldo na realidade, o número analisado friamente assim, mas a gente sempre vai buscar, e fica o recado para você que é dono de e-commerce, ou você que é um analista de mídia, gestor de tráfego, que quer fazer Google Ads para e-commerces, essas são as 4 principais métricas que você precisa pensar em otimizar, em olhar constantemente dentro do seu Google Ads e do Meta Ads também, enfim, de toda a sua estratégia. Por quê? Porque são elas que vão guiar o sucesso ou o fracasso da sua estratégia. Se você tiver com ROAS muito baixo, não está valendo a pena. Se você tiver com CPA muito alto, não está valendo a pena. Se tiver com CTR muito baixo, você precisa melhorar alguma coisa. Se tiver com CPC muito alto, você tem que melhorar alguma coisa. Você sempre vai ter que estar melhorando esses 4 pilares aqui da performance do seu e-commerce, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando sobre essas métricas, como otimizá-las, como melhorá-las. Não dá para deixar todos no card, porque são mais de um vídeo. Entra aí no vídeo no canal, decide, escolhe uma das métricas que você quer entender, entra no canal que com certeza você vai ter um tema sobre esse para você aprender um pouco, tá bom? Bom, e agora vamos voltar aqui, vamos falar um pouco sobre dicas práticas para você maximizar, otimizar seu resultado com o Google Ads. Primeira dica prática, cara, testar. Tem que testar tudo. Tem que testar tipo de campanha, modelo de anúncio, página de destino, tudo você vai ter que testar. Quanto mais você fizer testes, claro, estruturados, com um pensamento lógico por trás, bem estudados, quanto mais testes você realizar, mais você vai conseguir construir o caminho de otimizar o seu faturamento. Tá? Essa é uma sugestão. Primeira dica para você maximizar seus resultados. O segundo é negativação de palavra-chave. Você viu lá que a gente usou o exemplo de camiseta azul básica, e essa é a palavra-chave positiva, que eu quero que o Google mostre meus anúncios. Mas eu preciso falar para o Google também quais são as palavras-chave negativas, aquelas que eu não quero que estejam relacionadas com o meu anúncio. E eu preciso colocar isso lá também. E aí, conforme você vai colocando a sua campanha para rodar, você, claro, tem que começar a campanha já com várias palavras-chave negativadas, mas você tem também que colocar, no decorrer do processo, mês a mês, semana a semana, dia após dia, negativar palavras-chave que são desinteressantes para o seu anúncio, que você vê que no médio prazo não vão trazer resultado. Porque o Google ele vai dar para você lá certinho, qual palavra-chave está gerando qual resultado específico. E aí você pode decidir investir mais nessa palavra-chave para maximizar os seus resultados. Então você tem que ter essa mentalidade bem voltada a dados, tá bom? Terceira sugestão, dica prática, investir em remarketing. Cara, o remarketing é muito importante, porque assim, apenas 5% das pessoas que buscam um produto estão prontos para comprá-lo. Então você tem aí 95% das pessoas, a grande maioria das pessoas, não vai comprar o produto na primeira busca. Ele vai ter que ser impactado um pouco mais de vezes, vai ter que insistir um pouquinho mais nessa pessoa para ela comprar. Então se você só investe na palavra-chave central, não pensa em progressão de anúncio, né, nos próximos passos, você está perdendo 95% do potencial de conversões do seu e-commerce, tá? Claro, isso deixa um pouco mais caro, mas no fim do dia você vai estar faturando mais, o seu ROAS vai ser maior também. Claro, você tem que otimizar do jeito adequado. Próxima sugestão, monitore a sua concorrência. Veja o que sua concorrência está fazendo. Acesse constantemente o site, caia no remarketing do seu concorrente, busque as palavras-chave que seu concorrente está aparecendo. Para quê? Para você entender o que ele está fazendo e também conseguir adaptar ali o seu cenário. Tá? Próxima dica prática, integre o seu Google Ads com o seu Google Analytics. É muito importante. Tem vídeo aqui no canal falando sobre Google Analytics.
Dá uma olhada lá também nesse vídeo depois desse. Por quê? Porque é muito importante você ter o Google Analytics, que ele vai te dar um cenário de tudo que está acontecendo no seu site. Imagina assim, o Google Analytics ele vai dar uma visão geral de tudo que acontece. Qualquer pessoa que entrou no seu site, o Google Analytics vai registrar. Mas ele vai conectar também com o seu Google Ads. E no seu Google Ads ele vai transicionar a informação ali dentro, vai mandar a informação de um lado para o outro, para deixar as duas plataformas mais inteligentes e você conseguir construir estratégias no Google Ads a partir do que você coletou de informação no Google Analytics 4. Então é muito importante você integrar essas duas ferramentas. E claro, a minha próxima sugestão é que você baixe aqui o checklist do e-commerce milionário. A gente aqui na Triage Media, a gente tem um braço de e-commerce, a gente atende e-commerces aí há muitos anos e a gente construiu um checklist para ajudar esses e-commerces a entenderem como passar do faturamento de R$1 milhão. Cara, é muito prático, simples e vai ajudar com certeza o seu e-commerce a acelerar. Então pega aí no primeiro comentário do vídeo o seu acesso ao checklist do e-commerce milionário, tá? No segundo link, você vai ter acesso à escola de Growth, que é a minha escola de marketing e growth para empresários, para empreendedores, para gestores de tráfego e profissionais do marketing digital, onde eu ensino o que a gente aplica nos bastidores do crescimento das empresas, eu ensino na prática ali dentro da escola de Growth, por um valor bem acessível. Então, se você está aprendendo, quer aprender mais, quer ter acesso a conteúdos mais profundos do que esse aqui, acessa lá por um valor, uma mixaria, você vai ter acesso a muito conteúdo relevante, tá bom? Te vejo lá na Escola de Growth, aproveita, me segue aí no Instagram, @euaugustomaciel, e vou deixar um vídeo aí para você acompanhar a partir de agora, dá uma atenção lá, que com certeza vai ajudar seu e-commerce a crescer, beleza? Até o próximo vídeo, fica aí, hein?